Boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão e que verão este vídeo. Bom, é o seguinte, para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, eu gostaria de lhe avisar que esse vídeo é uma live feita no Facebook, né? E que, portanto, há momentos em que eu vou parar de falar, há momentos em que eu vou começar a ficar olhando pro nada, há momentos em que eu vou esquecer o que eu tava falando, vai ter momentos em que eu vou falar uma coisa completamente aleatória, ou melhor, que parece ser aleatória, e há momentos em que. E há coisas que eu vou dizer que eu vou falar que eu vou falar e vou chegar no final do vídeo e não vou ter falado. Essas coisas acontecem mesmo, né? Enfim. É... E já que estou supondo que há uma pessoa vendo uma live minha pela primeira vez, então nesse caso eu acho interessante dizer que essa live, no caso, eu faço, ou pelo menos fazia, né? Não sei se você tiver tipo há 100 anos no futuro, né? Não sei se eu ainda vou estar vivo fazendo, não, mas eu atualmente faço toda quinta-feira às 8 horas da noite aqui no Facebook, né? E essas lives são em geral para falar sobre a história do Brasil relacionada com a história da capoeira, né? Porque eu, como capoeirista, acho muito importante a história da capoeira. Eu acho que a história da capoeira tem muito impacto na história do Brasil, né? É, e além do mais, a capoeira também faz parte da cultura brasileira que é totalmente desprezada, né? E discriminada, né? Então, e eu acho importante que as pessoas conheçam mais, né, sobre. Bom, especialmente a capoeira porque eu sou capoeirista, né? Eu sou tendencioso, mas enfim. Para isso eu utilizo e para isso eu em geral utilizo músicas, né? Para tanto contextualizar, para tanto dar as minhas interpretações, quanto também para deixar mais legal mesmo, né? E além do mais também porque a música é uma coisa muito importante dentro das sociedades africanas, não sei se em todas, mas pelo menos na etnia Fon eu sei que é importante, né? Porque segundo o Senapon, né, é, um, que é da etnia Fon, ele fala, né, no caso, o que os contos tradicionalmente são contados começando, terminando com uma música, e às vezes tem música e às vezes tem tradicionalmente uma música, ou às vezes até mais de uma música no meio, né? Então eu perguntei pra ele, né? E ele me falou que a música realmente é uma coisa muito importante nas tradições africanas. E uma vez que a capoeira, dentro da minha perspectiva, vem da África, apesar de ter sido criada no Brasil, ela tem origens lá na África, a música é importante também na capoeira, nem não só por causa disso, mas porque a música realmente é importante na capoeira quando você analisa, né? É através da música que nós capoeiristas contamos a nossa história, transmitimos ensinamentos, enfim, né? E por isso eu utilizo músicas, né? Deixa eu ver. Se tem mais alguma coisa que eu acho interessante falar. Claro, por favor, compartilhem os meus vídeos, né? Obviamente. Para quem não sabe, os meus vídeos estão além do Facebook, também estão todos no meu canal Papo com Grilo, e a maior parte está no Instagram, né? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu acho importante falar? Não, acho que não. Boa noite, Marisadeia. Tudo? E com você? Bom, então, né? Eu no momento eu não me recordo de nada importante que eu tenha que falar agora. Para quem está vendo um vídeo meu pela primeira vez, né? Então, neste caso, por favor, me avisem quando eu puder começar a falar sobre o impacto da Revolução Francesa no Brasil, porque agora que a gente vai falar do Brasil realmente, né, em toda essa história em toda essa história francesa, né?
agora que a gente vai começar a falar do Brasil. E quando eu digo que agora que a gente vai começar a falar do Brasil, não é bem do Brasil que a gente vai falar, mas enfim, né? Então, posso? Ótimo, vou colocar aqui a música de fundo, né? Tá carregando, carregando, carregando e ainda tá carregando. Podia ser mais rápido, mas enfim, deixa carregar, né? Bom, é o seguinte, gente, se vocês, pra quem não viu, acho que tipo um mês, não sei mais não, mas enfim, a gente conversou sobre a independência dos Estados Unidos, mostrei alguns impactos que teve para o Brasil. Está no máximo, deixa eu diminuir. E depois a gente conversou sobre a Revolução Francesa. Durante 3 vídeos, se eu não me engano. E nesses 3 vídeos, nós conversamos sobre... eu não falei qual foi o impacto da Revolução Francesa para o Brasil. Falei no mundo em geral, porque a Revolução Francesa é aquele evento que marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, né? Então, né, eu não falei. Agora nesse vídeo vocês vão começar a entender qual que é o impacto, né? Vocês que não sabem. Bom, então o que acontece? Tá lá a Revolução Francesa, corta a cabeça do rei, aí os jacobinos tomam poder, aí começam a colocar na guilhotina um monte de gente, os girondinos dão um golpe, tomam o poder, aí os girondinos têm aquelas atitudes muito republicanas e muito democráticas de tirar o poder do povo, né, e retirar os direitos do povo. Afinal de contas, né, pegando a etimologia, democracia, se eu não me engano, é poder do povo e república é coisa do povo, o povo não tem que estar se metendo, né, gente? É uma coisa óbvia, né? Então, o que acontece? E os girondinos vão acabar caindo, e aí vai subir ao poder o diretório, eu acho, vixe, agora eu tô... Não, o consulado. E o consulado vai acabar caindo também porque o Napoleão, que era o primeiro cônsul, vai tomar o poder e se autocoroar imperador da França, porque o Napoleão é um cara incrível, né? E aí o Napoleão, ele vai com aquela política imperialista dele, né? Vai tentar quebrar a economia inglesa, né? Porque não tem como lutar com a Inglaterra simplesmente, porque a Inglaterra é uma ilha lá no meio... não sei se é o Oceano Pacífico, mas enfim, a Inglaterra ela é uma ilha. E a Inglaterra também tem, por acaso, a melhor marinha da época. E o exército francês é o melhor exército, sim, mas não... mas é o melhor exército para lutar na terra, não no mar. O exército é da terra, no mar é a marinha, né? Então, assim, o Napoleão não tinha como enfrentar a Inglaterra e ganhar. Então, o que acontece? O Napoleão vai ordenar o bloqueio continental, né? Ele vai... que em 1806... 1806, ele se torna imperador em 1804, tá? Napoleão vai ordenar o bloqueio continental, ou seja, ele proibiu todos os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. E ele tem condições de fazer isso? Claro que tem, o Napoleão, né? O Napoleão governou da França, então é óbvio que ele tem condição de obrigar todos, exceto a Rússia, porque, enfim, é a Rússia, né? É o Oceano Atlântico, né? Que não tá exatamente no meio, tá tipo assim, mas tá no meio do norte, né? Mas, enfim. Aí o que acontece? Só que antes dele fazer esse tratado em 1806, ele tava lá falando para Portugal, para de comercializar com a Inglaterra, eu tô mandando. E Portugal não queria, né? Olha que absurdo, os portugueses achando que tem algum direito tem direito de não obedecer aos franceses. Não é um absurdo, né, gente? E aí, por quê? O que acontece? Para entender por que Portugal se recusava a parar de negociar com a Inglaterra, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, só uns 400 anos, né? Mais especificamente no de 1386, né? Que é quando é assinado o Tratado de Windsor. Não se fala inglês, então não sei se a pronúncia está correta. Mas enfim, o que acontece? A Inglaterra
Nessa época tava o Duque de Lancaster. Deixa eu ver se eu anotei o nome do Duque. Não anotei, mas não importa muito não. O importante é que o Duque de Lancaster, ele estava pretendendo ascender ao trono francês, né? Ele pretendia se tornar rei da França. E para isso a Inglaterra precisaria de apoio, né? E Portugal já tinha terminado lá a Batalha de Aljubarrota. Portugal se considerava independente já, né? Mas o problema é de ser um país, de ser um território dependente e que quer se tornar independente, que não importa se você se diz independente, o importante é o que os outros acham, né? Então, se ninguém te considera um país independente, você não é um país independente, você só é um bando de revoltado, entende? Então, o que acontece? Portugal tinha lá participado da Batalha de Aljubarrota. Aí tava lá todo feliz, tendo vencido a Espanha, se considerando independente, só que precisava de apoio, precisava de reconhecimento. Então Portugal e a Inglaterra vão fazer uma aliança, vão assinar esse tratado. E nesse tratado o rei João I e o rei Richard, eu acho, né? Eles Pra vocês, eu só sei que o Google voltou a me espionar, né? O negocinho do Google começou a ouvir minha conversa aqui e a interrompeu, mas enfim. Eu acho que foi o rei João I e o rei Richard, eles assinaram esse tratado de Windsor. E nesse tratado eles eles acordaram que Portugal e Inglaterra teriam uma amizade eterna e prestariam auxílio mútuo, né? Olha que coisa maravilhosa. Na verdade, se vocês não sabem, esse tratado é a aliança diplomática mais antiga. A aliança diplomática. Como é que fala? A aliança diplomática mais antiga em vigor ainda hoje, né? O que acontece? Então, assim, eles tinham esse tratado. Então, Portugal eles tinham um longo histórico, né, de acordos comerciais, acordos políticos, enfim. E além do mais, a Inglaterra tinha a melhor marinha do mundo na época, né? Então, meio que assim, se elas não se agradasse muito com a decisão de Portugal, ela podia muito bem bombardear Portugal, como já tinha feito, acho que com a Dinamarca. Agora eu não lembro direito qual foi o canto que eles bombardearam não quando aceitaram lá o bloqueio continental do Napoleão, mas enfim, né? Então, Portugal estava nesse problema. E aí a França tinha feito lá um acordo com a Espanha, né? Para o tratado, deixa eu ver onde é que é. É o terceiro tratado de San Ildefonso. E esse tratado previa que se Portugal não não fechar seus portos para os navios ingleses, a Espanha iria ajudar a França a atacar Portugal. E foi isso que a Espanha fez. A Espanha atacou Portugal em 1801. Foi um conflito militar relativamente curto, né? Terminou no mesmo ano, em questão de meses, e ficou conhecido como a Guerra das Laranjas, né? Um nome maravilhoso. Ele ficou conhecido assim porque deixa eu ver como é que era o nome, era alguma coisa Godoy. O Manuel de Godoy, que era, assim, anotei aqui, que dizem que tinha lá um caso com a rainha Maria Luísa, e que pelo que eu li ela era casada, né? Mas enfim, isso não importa. O importante é que o Manuel de Godoy, após conquistar a região lá de Olivença, ele pegou e mandou para rainha da Espanha um ramo de laranjeira, né? Para provar que ele tinha conquistado a região. É por isso que ficou a Guerra das Laranjas. Bom, o fato é que depois da conquista de Olivença, Portugal, Espanha e França fizeram um acordo de paz, né? No caso, 2 acordos. Deixa eu ver aqui quais que eram os nomes dos acordos. É o Tratado de Badajoz, que foi entre Portugal e Espanha, e o Tratado de Madrid entre Portugal e França, né?
Bom, nesses acordos de paz ficou decidido que Portugal iria fechar seus portos para a Inglaterra, né? Maravilhoso. Só que aí o que é mais maravilhoso que isso... esqueci de colocar aqui para ficar repetindo. O que é mais maravilhoso que isso é que os portugueses acordaram isso e não cumpriram, né? Eles falaram, tudo bem, vamos parar de comercializar com a Inglaterra e continuaram lá comercializando com a Inglaterra por debaixo dos panos. E em um determinado momento, Napoleão descobriu isso, né? E quando Napoleão descobriu, ele deu um ultimato, né? Pro Dom João VI, né? Que era o príncipe regente da época. Falou que se ele não parasse de comercializar com a Inglaterra, ele ia invadir Portugal. Pronto, fim de papo. E o Dom João começou lá a negociar com aí os portugueses começaram a negociar lá com os franceses, né? Aquela maravilha onde o WhatsApp demorava acho que era 2 semanas para ir de Lisboa para França, para Paris, né? Uma maravilha, né? Uma maravilha assim bem demorada. E aí, enquanto os portugueses estavam lá negociando com os franceses, né? Eles estavam também negociando às escondidas com os ingleses, olha que maravilha, né? E, bom, antes de falar como é que isso aí vai ficar, né? Vamos falar um pouco da família real portuguesa, afinal de contas, a família real portuguesa não apenas os representantes de Portugal, né? Como são literalmente aqueles escolhidos por Deus para reinar absolutamente e sem nenhuma discordância, né? Sem que ninguém possa discordar. Afinal de contas, Portugal na época era uma monarquia absoluta, né? Então o que acontece? Deixa eu lembrar aqui, sim. Quem que eram? O primeiro que eu acho importante mencionar é a rainha Dona Maria I, que ficou conhecida, boa noite Isis, que ficou conhecida pelo maravilhoso nome de A Rainha Louca, né? Nome maravilhoso. Porque o que acontece? Antes dela ser conhecida como a Rainha Louca, ela era conhecida como Dona Maria I a Piedosa, era a Piedosa? Agora eu tô em dúvida. Era a Piedosa, porque ela teve piedade lá dos Inconfidentes, lá da Inconfidência Mineira. E bom, o que acontece? Deixa eu lembrar aqui, sim. Segundo a Mary Del Priore, pelo que eu li, a Dona Maria I não era louca de verdade, né? O que aconteceu foi o seguinte, para começar, ela foi a primeira Frau, né? Justificativa Frau, para quem não sabe, significa mulher em alemão. Justificativas etimológicas para eu não utilizar o termo mulher estão no vídeo lá do Quilombo da Maria Conga, para quem não sabe, mas enfim. Ela foi a primeira Frau a reinar com plenos poderes em Portugal. Então, meio que nem todo mundo concordava com isso, né? E além do mais, ela sofria de depressão, né? E na época a depressão era considerada loucura. Ela sofria de depressão por causa do seguinte, eu vou ler aqui porque eu não tenho todos os nomes e datas de decor não. Para começar, em 1781 ela perdeu a mãe, Dona Mariana Vitória. 5 anos depois, o marido, que também era o tio dela, o Dom Pedro III. E, diferentemente da maior parte dos casamentos arranjados, que eram os casamentos feitos na época, esse era um casamento que dava certo, eles se davam super bem, né? E aí, em 1788, ou seja, 3 anos depois da morte do marido, ela perdeu o primogênito Dom José, a filha Maria Ana e o neto recém-nascido Carlos. E também o Frei Inácio de São Caetano, que era o confessor e mentor dela, né? Então, assim... E além disso, ela era muito católica. E sendo assim, ela considerava que Deus estava punindo ela por causa de alguma coisa que ela fez. Então ela entendia que a morte deles era culpa dela, né? E mais do que isso, uma das coisas que a depressão causa é uma melancolia, né? E segundo os livros de medicina do século XVIII, melancolia era o sopro do diabo, né? Então ela realmente
Então ela tinha todos os motivos para estar depressiva. E por isso ela foi considerada louca e foi considerada inapta para governar, né? Bom, no caso, uma curiosidade aqui que eu falei que o primogênito dela morreu, né? Que eu acho muito interessante. Segundo o livro 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil, do Laurentino Gomes. A família dos Bragança tinha sido amaldiçoada para que nunca um primogênito dela chegasse ao trono, né? Uma coisa interessante, porque realmente nenhum primogênito dos Bragança chegou ao trono, né? Deixa eu lembrar aqui, sim. E aí, Dona Maria I, que inclusive eu já falei dela, né, lá quando a gente falou sobre o Marquês de Pombal. Deixa eu lembrar aqui, sim. A Dona Maria I, ela foi considerada inapta para governar, então assumiu o trono o filho dela, o Dom João VI, né? O príncipe se tornou o príncipe regente de Portugal. E o Dom João VI, ele é descrito como tímido, supersticioso, feio e extremamente indeciso. Ele sempre esperava até o último minuto para tomar uma decisão, né? Só que apesar disso, apesar de ser considerado indeciso, um professor meu, o Geoffrey Mota, né, um grande professor de história lá em Fortaleza, ele falou que o Dom João VI era muito hábil politicamente, né? E depois que ele falou isso e eu comecei a refletir, eu realmente concordo com ele. Eu não acho que ele fosse indeciso, eu acho que ele fosse realmente muito hábil politicamente, né? Esperava para tomar a decisão no minuto final. Eu não tenho todos os exemplos, mas nesse aqui pelo menos fica muito claro porque que ele esperou até o último minuto para tomar uma decisão do que ia fazer, né? Até porque ele previu que o Brasil ia se tornar independente por causa da decisão que ele tomou, né? Enfim, coisas que eu vou falar no futuro. E a outra era a princesa espanhola Carlota Joaquina. Interessante, Marisabel. Para quem não vai poder ler os comentários, né? Vou ler aqui o que a Marisabel mandou. Que Maria, a louca de Espanha, rainha e face demente, chega a ser contraparente da nora que nunca tive, do Manuel Bandeira, né? Bom, a princesa espanhola Carlota Joaquina obrigado, Maria do Carmo, que se casou com Dom João VI, né? Como eu disse, a maior parte dos casamentos arranjados não era harmoniosos, né? Por isso que eu reconheci de Pazárgada, né? O que acontece? O relacionamento da Carlota Joaquina e Dom João VI pode ser resumido como uma única palavra, com duas palavras, aliás: extremo ódio. Para vocês terem uma ideia, quando a família real tomou a decisão do que ia fazer frente a este grande dilema em que eles estavam, né? Literalmente estava entre as bombas e a espada, né? Não estava entre a cruz e a espada, estava entre as bombas e a espada mesmo, né? O que acontece? Fazia 3 anos que o Dom João VI morava no Palácio de Mafra e a Carlota Joaquina no Palácio de Queluz, né? O Palácio de Mafra ficava a 30 km de Lisboa, o Palácio de Queluz ficava a 10 km, né?
eles não estavam apenas dormindo em camas separadas, em quartos separados, mas estavam dormindo a mais ou menos uns 20 quilômetros a pelo menos uns 20 quilômetros de distância, né? O tamanho era o ódio que eles tinham entre eles, né? E apesar disso, a Carlota Joaquina adorava a Maria I, né? A Maria I considerava ela filha e ela considerava a Maria I mãe. Até porque a Carlota Joaquina se casou com Dom João quando ela tinha 10 anos de idade. Dom João só tinha 18 anos, né? Mas enfim. E no casamento deles teve noite de núpcia, tudo, né? Inclusive na lua de mel deles, a Carlota Joaquina lascou uma mordida no Dom João, né? Uma coisa que eu achei maravilhosa quando eu li, né? E foi pelo que dá a entender no 1808, foi com a intenção de machucar mesmo, porque tá escrito que ela agrediu, né? Então ela era uma pessoa extremamente geniosa. O tanto que ela conspirou para derrubar o marido várias vezes, né? Ela realmente conspira várias vezes para derrubar o marido. Uma coisa que eu achei maravilhosa. Bom, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu precisava pensar deles. Não. Ah, sim, a Carlota Joaquina teve com Dom João VI 9 filhos. Mas como eu disse, eles se odiavam, né? Então há uma grande suspeita de que só 2 deles sejam do Dom João, né? Os outros era de todo mundo que ela tivesse oportunidade. Inclusive tem um que se suspeita que seja do jardineiro, né? Bom, ou seja, a gente tá falando de uma família bem harmoniosa aqui, né? E o que é que vai acontecer? O Dom João VI vai ficar protelando para tomar a decisão, enquanto tá lá negociando, enrolando os franceses, negociando com os ingleses ficando imaginando quem é que estava sendo enrolado nessa história toda, né? Enfim. E aí, deixa eu ver se eu anotei aqui a data. Eu tenho certeza que eu anotei, é impossível que eu não tenha anotado. O que? Eu não anotei? Bom, é o seguinte, antes de dizer o que o Dom João decidiu, eu vou ler aqui, já que a gente está no Dia Nacional do Livro, né? Eu vou ler aqui o que é o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro 1808, né? Imagine que, num dia qualquer, os brasileiros acordassem com a notícia de que o presidente da República havia fugido para a Austrália, sob a proteção de aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Com ele, teriam partido, sem aviso prévio, todos os ministros, os integrantes dos tribunais superiores de justiça, os deputados e senadores e alguns dos maiores líderes empresariais. E mais, a esta altura, tropas da Argentina já estariam marchando sobre Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a caminho de Brasília. Abandonado pelo governo e todos os seus dirigentes, o Brasil estaria à mercê dos invasores, dispostos a saquear toda e qualquer propriedade que encontrassem pela frente e assumir o controle do país por tempo indeterminado. Maravilhoso, não é? Sim, Maria do Carmo, o Dom Pedro I era Dom Pedro IV, né? Justamente porque acho que era o marido... Peraí, deixa eu ver se eu estou em dúvida se era o marido da Dona Maria I, que era Dom Pedro III. O marido da Dona Maria I é Dom Pedro III, né? Então, em Portugal, Dom Pedro I é Dom Pedro IV. Aqui no Brasil, como foi o primeiro Pedro, o imperador, ele é Dom Pedro I. Bom, enfim... Isso é assim que começa o livro 1808, né? Para justamente dar um comparativo do que é que aconteceu em Portugal, né? Apesar de realmente eu concordar com vocês que se eu acordasse nesse dia teria que ser festa, né? Apesar disso, né?
Imaginemos, vou acrescentar então o seguinte para ficar bem claro. Imaginemos que estávamos num governo perfeito onde todo mundo amasse o presidente, ministros e senadores e deputados, o que eu sei que tá difícil, né? Mas enfim, né? Então o que acontece? O Dom João VI, ele decidiu, faltando alguns dias para o para a partida, ele decidiu que toda a corte iria se mudar para o Brasil, né? E isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, sabe por quê? Porque foi a primeira vez em que um rei pisou na colônia. Se bobear, foi a primeira vez que um rei olhou para a colônia dele, né? Uma coisa maravilhosa. E se bobear, talvez tenha sido a única vez que um rei na história tenha pisado numa colônia, né? Então essa é uma coisa maravilhosa, essa decisão deles, né? O segundo livro, 1808, essa era uma ideia que já existia fazia um tempo, mas enfim, né? Não deixa de ser uma coisa assim inacreditável. Então o Dom João VI e a corte decidem se mudar toda para o Brasil. E aí o que acontece? Deixa eu ver quantos dias aqui faltavam. Quantos dias o cara teve para preparar a viagem aqui? Acho que foram 3. O Joaquim José de Azevedo, ele recebeu a missão de conseguir tudo necessário para a viagem, preparar tudo em 3 dias. E por sorte houve uma tempestade que fez com que tivesse que ser adiado para 5. Mas as viagens marítimas nessa época demoravam meses para serem preparadas. Então já vai imaginando aqui a situação, né? E aí, além disso, né? O que acontece? Então chega lá no dia da viagem, os ingleses eles mandam uma frota comandada por... Cadê o nome do cara? Vixe, cadê o nome dele? Ih, não sei onde é que tá o nome do cara. Bom, enfim, é um inglês que foi, sei lá, um bombardeio que eu não sei onde é que foi. Vixe, cadê? Eu tenho certeza que anotei. Não anotei. Eu anotei, só não tô achando. Eu não tô achando aqui onde é que tá. Sir Sidney Smith. Sabia que tinha Smith? Mandou lá uma frota comandada pelo Sir Sidney Smith para ir lá para Portugal, escoltar a corte portuguesa. E se os portugueses decidissem que não estavam a fim de serem escoltados, bombardear Lisboa, afinal de contas nada mais justo, né? Bom, então o que acontece? Vai vir nesse dia a frota inglesa, aí vai de repente toda a corte começar a ir pro cais sem motivo aparente, e vai começar a trazer um monte de bagagem, começar a embarcar coisas, e o povo todo ali estranhando, afinal de contas, o que estava acontecendo, né? De repente toda a corte decidiu se reunir no porto, né? E ficou lá olhando, achando estranho. Em algum momento a notícia começou a correr de que estavam fugindo. E aí o povo se revoltou, né? Pra vocês terem ideia, eles ficaram revoltados de tal forma que começaram a atacar as carruagens que estavam indo pro porto, né? Começaram a tirar pedra. Teve uns que desistiram de embarcar, né? Que estavam indo no caminho e acabaram desistindo. Estavam preferindo se arriscar com os franceses, né? Uma coisa assim maravilhosa. E aí fica melhor ainda, sabe por quê? Porque tiveram pouco tempo para preparar, né? Então, e eles partiram às pressas, né? Então, o que acontece? Eles acabaram deixando um monte de bagagens, né? Inclusive toda a prataria da igreja e as 60 mil obras da Biblioteca Real, né? Uma coisa maravilhosa, né? Pra quem quiser saber, os livros os ingleses depois devolveram, e a prataria os
os franceses tiveram a ótima ideia de derreter e ficar para eles, né? Mas enfim, uma coisa um ótimo início para essa jornada que começaria em 1807 e encerraria no Brasil em 1808. Um detalhe que eu esqueci de falar, né? Os franceses queriam, os franceses barra o Napoleão queria que os portugueses prendessem e confiscassem todos os bens dos franceses que estivessem em Portugal, né? E alguns dias antes da viagem, acho que uns 2 dias antes, o Dom João VI ordenou que isso fosse feito. Ele mandou lá o Marquês de Marialva para Paris, né? Para ficar lá em Paris, né? Para ficar na diplomacia, né? Eu adoro essa história, porque essa história é incrível. Ela é uma história assim que cabe perfeitamente para o Brasil de hoje, na minha opinião, né? E que, se bem que eu estou concordando com vocês, que amanhã a gente podia acordar e essa situação hipotética do livro ter acontecido mesmo, né? Bom, enfim, deixa eu lembrar aqui, sim, pera, esqueci, o que eu ia falar? Sim, claro. Como essa partida foi muito apressada, né? Inclusive dizem que o Dom João VI ele foi numa carruagem totalmente fechada para as pessoas não saberem que a família real estava indo embarcar, né? Coisa e tal, né? Então, e como as pessoas estavam muito revoltadas, né? Deixa eu lembrar. Sim, como as pessoas estavam muito revoltadas, o Dom João VI acabou não conseguindo fazer o discurso de despedida dele, infelizmente, né? Que pena. Mas ele teve a coragem de pregar um decreto nas ruas, dando instruções para como proceder quando o exército francês invadisse Lisboa, né? Afinal de contas, nada como um rei corajoso, né? Falando em rei corajoso, né, uma pequena curiosidade que eu esqueci de falar do Dom João VI. Quando ocorria tempestades, ele pedia para acho que era um amigo de confiança, uma coisa assim, ficar rezando com ele até a tempestade passar, né? Porque afinal de contas era um rei realmente corajoso, né? E um detalhe que eu acabei de me lembrar da rainha Dona Maria I, né? Que eu acho muito importante. Agora que eu falei em carruagem, eu acabei me lembrando, né? A Dona Maria I, ela era muito querida por todo mundo, né? Apesar de ser louca, né? Ela era querida, ela dava dinheiro para os mendigos, né? E ela saía andando no meio das pessoas, participava das missas, das procissões. Ela não era que nem certas rainhas inglesas que que passeavam dentro de uma carruagem fechada para não ver ninguém, né? Então, para vocês terem ideia, ela só conviveu, deixa eu ver quantas pessoas, quanto tempo foi no Brasil que ela conviveu. Ela ficou no Brasil. Cadê? Os brasileiros só conviveram com ela uns 8 anos, né? E mesmo assim, quando ela morreu, todo mundo chorou, né? E prestou homenagens, coisa e tal, né? Era uma rainha amada que ficou taxada como louca, né? Uma rainha amada depressiva que ficou taxada como louca, né? Bom, enfim, é o seguinte, deu aqui 8h38, né? 20 horas e 38 minutos, né? Então já deve ter dado um bom tempo de live. Então vou encerrar e vou continuar essa maravilhosa história que eu amo para a próxima semana, às 8 horas da noite. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo dentro de uns 15 minutos, se a internet ajudar. Logo em seguida eu vou colocar no Instagram. E até a próxima semana, por hoje é só.